Nessa edição do programa Argumento, você acompanha conosco uma conversa sobre dois temas que estão nas pautas de debate do Senado Federal. São elas a autonomia do Banco Central e as emendas impositivas ao orçamento. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Francisco Dornelles. Ele que, inclusive, é relator da matéria da autonomia do Banco Central, não é isso, senador? É verdade, Tânia. Essa é uma matéria, senador, antes de tudo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A autonomia do Banco Central é um tema polêmico e, apesar do presidente da Casa ter anunciado uma intenção de colocar o tema em pauta, após uma reflexão chegou-se à conclusão de que ainda não é o momento certo. Por que não? Ô, Tânia, você sabe que na política você só deve escrever carta depois de receber a resposta. O presidente Renan Calheiros anunciou a sua intenção de votar o projeto do sistema financeiro do Banco Central, mas sentiu que não havia, quer dos partidos do governo, quer da oposição, um posicionamento ainda favorável ao projeto. O projeto não estava maduro para ser votado. Então, ele, de forma muito objetiva, adiou a votação desse projeto. Agora, precisa saber, se fala com muita frequência em Banco Central independente, e dá a impressão de que está se criando um quarto poder na República. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Banco Central. E essa é a razão da resistência? É uma resistência contra uma situação que não existe. O projeto que eu estou relatando em relação ao Banco Central, ao sistema financeiro, ele apenas estabelece, ele deixa de forma muito clara que cabe ao Conselho Monetário, constituído por 2 ministros da Presidente da República, formular a política monetária, a política creditícia, a política cambial. Ao Banco Central cabe implementar as decisões de política tomadas pelo Conselho Monetário. Então, o Conselho Monetário implementa, o Conselho Monetário formula e o Banco Central implementa. Na realidade, o Banco Central não teria nenhuma competência adicional das que ele hoje tem, apenas uma diferença. A atuação do Banco Central, hoje o limite de atuação depende da vontade da Presidente da República. Ao passo que, no aprovado projeto, ele dependeria dos princípios fixados em lei. Você verifica o seguinte: a maior parte dos países desenvolvidos tem autonomia do Banco Central. Nós temos autonomia aqui para uma série de agências reguladoras. Por que só o Banco Central não terá autonomia? E o Banco Central ainda, ele terá metas fixadas pelo Conselho Monetário. O Conselho Monetário vai fixar. Nós queremos uma taxa de inflação de 4,5% com bandas de 2 para baixo, 2 para cima. Se o Banco Central não alcançasse essa meta, ele poderia ser demitido pela Presidente da República. De modo que, quando se fala em independência do Banco Central, é um nome quase fantasia, que joga a impressão que se dá uma autonomia ou independência que ele, na realidade, não tem, ninguém deseja que ele tenha. Você tem autonomia para implementar com a maior firmeza e segurança as decisões de política monetária estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. É a execução de uma política que não é definida por ele. A política não é definida por ele, a implementação. O Conselho formula a política, confirma as metas e o Banco Central, com os instrumentos que possui, cumpre e viabiliza as metas fixadas pelo Conselho Monetário. Então, esse temor de que, com a autonomia do Banco Central, ele estaria agindo por interesse do mercado ou mesmo dos bancos privados, colocando a população brasileira, inclusive a menos favorecida, à mercê desses interesses, isso também é uma preocupação que não procede. Olha aqui, na própria América Latina, só existem 3 países onde o Banco Central não tem autonomia, que é a República Dominicana, Honduras e Venezuela. Na maior parte dos países desenvolvidos, o Banco Central tem essa autonomia. Isso é importante para você dar cobertura ao Banco Central contra pressões que existem do campo externo e do campo interno. E fixar bem, o Banco Central tem autonomia para implementar uma política. Essa história de que ele vai implementar a política do Conselho Monetário é uma balela dos bancos, é uma balela, é um lugar comum. As pessoas utilizam para realmente tomar uma posição de oposição a um assunto que não conhecem bem. Então vai caber à Casa esclarecer aos parlamentares melhor esse projeto através de algum encontro na CAI, por exemplo, audiência pública? Como é que o senhor acha que esse tema vai ser conduzido? Você tem que ser amadurecido. Você não pode dar ao problema da autonomia do Banco Central uma condição de enfrentamento. Você nunca vai aprovar um projeto
de autonomia do Banco Central contra a vontade do Poder Executivo. O mais importante é que o Executivo mergulhasse na matéria, examinasse o assunto e verificasse que é bom para o próprio Executivo a autonomia do Banco Central. Seria formalizar uma situação que já é de fato. Formalizar, você dá uma autonomia. A lei dá uma autonomia ao Banco Central, que hoje depende da vontade do presidente da República. Senador, o senhor falou em metas definidas por projeto. São metas que são metas definidas por lei para determinados períodos? Ou são metas fixadas pelo Conselho Monetário? Pelo Conselho Monetário, desculpa. E metas pode, inclusive, você fixar uma meta e, de acordo com a conjuntura, o próprio Conselho pode mudar essas metas. Ele não simplesmente impede que o Conselho formule a política e que implemente nessa política as modificações que forem necessárias. Senador, o Senado começa a analisar em 2 turnos proposta de emenda à Constituição que institui as emendas impositivas ao orçamento, né? O senhor está otimista que essa medida possa mudar as relações entre o Executivo e o Legislativo? Porque há sempre uma crítica em relação a essa dinâmica de o que é aprovado aqui depende da boa vontade do governo federal para que seja executado. O senhor acha que esse problema é sanado com as emendas impositivas ao orçamento? Eu defendo uma ampla reforma orçamentária. Você aqui fala em reforma tributária, reforma da Previdência, e não fala numa reforma orçamentária que é fundamental para a melhor administração dos recursos públicos. Mas a reforma orçamentária na elaboração ou na execução? Em tudo, toda a modificação da ordem tributária. Como é que o senhor acha que orçamento plurianual, a LDO, um tempo maior para que os parlamentares possam examinar o orçamento, que cada comissão temática possa discutir as emendas específicas, pertinentes. Agora, eu sempre defendi, dentro de um contexto de uma reforma ampla, um orçamento impositivo. O parlamento nasceu para votar orçamento. Nos países desenvolvidos, o parlamento dedica 2, 3 quartos do seu tempo com o parlamento. Aqui uma comissão de orçamento competente, que faz um bom trabalho, mas que a burocracia é tão grande que o seu trabalho é dificultado na elaboração do orçamento. Eu sou favorável, dentro de uma reforma orçamentária ampla, a um orçamento impositivo. O orçamento votado tem que ser cumprido. Acaba com essa balela de orçamento autorizativo, que não é orçamento. Você vota o orçamento, o executivo implementa o que ele deseja. É um atropelo, né? Agora, eu tenho dúvidas sobre a eficácia de um orçamento impositivo somente para emenda parlamentar. E acho mesmo que no momento que o executivo estabeleceu que o orçamento impositivo é para emendas parlamentares destinadas à saúde, ele está pautando o parlamento. Ele está pautando o parlamentar. Por exemplo, eu quero apresentar minhas emendas. Tem que ser saúde. Para ser impositiva tem que ser saúde, senão eu não libero. Eu acho a saúde importante, mas eu posso achar que a educação é também. Eu posso querer destinar minhas emendas para a segurança, porque eu serei obrigado a destinar minhas emendas para o setor de saúde. De modo que eu tenho sérias dúvidas sobre a eficácia e os bons resultados que ocorrerão em decorrência da adoção desse orçamento impositivo somente para a saúde. E ambiente propício para se discutir, então, uma reforma orçamentária? Há ambiente na casa? O senhor acha que isso é uma possibilidade? Eu acho que devia se priorizar. Esse projeto Tasso Gereissati caiu na Comissão de Economia, eu acredito, na CAI. Eu fui relator, fiz vários debates aí com os técnicos do Tribunal de Contas, do Senado, que tem uma consultoria extremamente competente. A consultoria do Senado é uma das mais competentes que eu já vi em toda a minha carreira. E participaram do Ministério do Planejamento, participou o Ministério do Planejamento, participou o Ministério da Fazenda, mas quando essas coisas vão adiantando, houve aqui um apensamento a outros projetos, de modo que isso voltou tudo atrás. Eu acho que era necessário nós enfrentarmos essa reforma orçamentária como prioridade hoje das votações do Parlamento do Brasil. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E a você que Tânia, muito obrigado. Eu que agradeço, senador. A você que nos acompanha também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas a 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.